Lê aí. Temer critica a anistia e menciona ataque de Tarcísio a Moraes. Até estranhei. Olha, é o Google, assim, ó. Temer, Banco Master. Sabe o Banco Master? Que a Vivi. Pô, tá uma confusão isso aí. A Vivi tá lá ajudando o Vende, Banco não Master. vende? Tá aqui, ó. Master e BRB recorrem a quem? A Temer. Michel Temer, para tentar destravar a negociação barrada pelo Banco Central. Uma imagem aqui que eu queria mostrar pro Alan. Qual? Que o Temer tá falando também da anistia. Nossa, esse é outro que fala sobre Se tudo. você Meu viu. Deus do céu, cara. Aí, ó. Lê aí. Temer critica a anistia e menciona ataque de Tarcísio a Moraes. Até estranhei. Olha, O Moraes é o indicado dele na STF, né? Então, cara. Até estranhei de ver o Tarcísio falando do Moraes. Não julgo. Não tem como julgar o Temer. Ele realmente sabe que o Tarcísio é brother do Moraes. Então, parece que o Tarcísio está querendo abandonar o que seria uma candidatura à presidência e ficar em São Paulo para reeleição. Acho que faz muito mais sentido. Pessoas próximas a ele lá em São Paulo, a galera bem próxima mesmo, comentou isso comigo ontem. Bem, não tem mais nada no Brasil, né? Mas tem uma pior do Temer, tá sabendo? Não. A do Banco Master? Não. Não? Não, coloca aí. A produção tá na bala aí ou não? Porque eu mandei, assim, já deve ter corrido ali no grupo. Mas bota assim, É produção. que a gente manda tanta coisa nesse grupo. Não, bota no Google, assim, ó. Temer, Banco Master. Sabe o Banco Master? Que a Vivi. Pô, tá uma confusão isso aí. A Vivi tá lá ajudando Vende, o Banco não Master. vende? Tá aqui, ó. Master e BRB recorrem a quem? A Temer. Michel Temer, para tentar destravar a negociação barrada pelo Banco Central. Mas o negócio puteiro é mais honroso, né, cara? Você vê que, olha que loucura, né? Pelo menos é honesto, né? O Temer... Porque lá tá claro do que se trata, né? O que se espera, o que se recebe, tá tudo claro. Aí, aqui... você falou que no puteiro é mais honesto. Sim, com certeza. Porque o banco... Eu vou traduzir pro pessoal, tá? O Banco Master, cuja advogada é a Vivi, esposa Mulher do do Alexandre de Moraes. sancionado, né? E o BRB recorrem ao Michel Temer, o lobista, que no Brasil é crime, não pode, lobby não pode no Brasil. Então, ao lobista criminoso, que... Quantos anos o Michel Temer ficou naquele esquema lá quando ele foi preso? 40 anos de corrupção, não foi? Eu me lembro dele sendo preso no Rio, lembra? Ele tava Então, no mas Rio. essa Pô, no meio da Avenida das Américas, não no foi? meio das Américas. Caramba, era meu caminho todo dia ali. Então, aí eram 40 anos de corrupção, aquele crime pelo qual ele foi preso. Então, assim, esse criminoso do Michel Temer, junto com a esposa do sancionado Alexandre de Moraes, eles estão fazendo lobby criminoso, e o jornal não acha nada de anormal nisso, e ele está sendo contratado para destravar... não, contratado não, desculpa, ele está fazendo isso por caridade, porque a matéria não menciona nenhum dinheiro pago, né? Então, o Michel Temer virou franciscano, então agora ele está fazendo ações caridosas para um banco. Você viu pessoas fazendo ações caridosas para banco? Essa aqui é uma delas. Quantas vezes você já viu? Mas isso é impressionante, porque você citou um ponto que é fundamental. Quer dizer, um repórter ouve algo assim, né? E não vira pro cara e questiona. Né? Isso é correto? Isso é legal? O repórter ouve o Gilmar Mendes dizer que não vai ter processo de impeachment com a mídia e não pergunta assim, mas peraí, o senhor está se antecipando a um possível julgamento? O senhor está equivocado quanto à matéria que poderia levar antes de ver a um as processo provas, desse tipo? né? Antes de ver o processo. Não, e não pergunta assim, o senhor está aqui no evento político, com 11 partidos que apoiam o governo, armando um esquema para impedir candidaturas, ou barrar candidaturas, ou dificultar candidaturas de aliados, né, da oposição, e o senhor acha que não está tendo atuação político-partidária e o senhor esquece que isso... Ninguém pergunta, cara. Mas é desumano da sua parte achar que esse pessoal tem cérebro. Convenhamos, né? Você não está tendo compaixão com o imbecil do jornalista. Cara, hoje eu fui ver de novo um pouquinho eu fico ali CNN e Globo News durante meu café da manhã, ali por volta de 10 horas, quando eu termino o roteiro. A sua tortura diária? Irmão, desculpem de insistir nisso, mas assim,
É tanto repórter sem testosterona, assim, a impressão que eu tenho é que virou pré-requisito. Assim, não tenho nada contra a vida de cada um, não. Mas sim, é uma coisa tão sem, sabe? Sei lá, cara. Mas é sem testosterona, com dinheiro, sem moral, com puta. Né? Tudo que eles não deveriam ter, eles têm excesso, e tudo que eles deveriam ter, eles não têm, assim, é 0%. Chamado famoso 880, né? Famoso 880. Mas é impressionante isso, né, que o Lacombe apontou, né? Os jornalistas hoje já não questionam mais nada, né? Sim. Porque, cara, você chegar em Morro Agudo e falar assim, ó, pô, não, que um ex-presidente, ele vai trocar uma conversa com a galera do governo para destravar um problema no Banco Central para 2 bancos cujo advogado de um dos bancos é esposa do Alexandre de Moraes, o cara que o próprio Michel Temer indicou. Mas assim, é óbvio, né? Isso aí tudo será de graça. Né? Ninguém vai cobrar nada. Você fala isso na estação de trem lá de Comendador Soares, lá em Nova Iguaçu, irmão, ninguém vai comprar essa história. Eu falando sobre a possibilidade do Trump declarar o PCC como organização terrorista. E por que o governo Lula se preocupa com isso? Saiu no G1 desse jeito? Por quê? Entenda como isso é bom, só faltou isso. Né? Então, Só Ali, ó. Põe no Alan ali. Não, pera aí. No Alan é muito bom, Deixa eu põe ver, ali, ó. Trump pode declarar a PCC organização terrorista? Por que o governo Lula se preocupa? Por quê? Qual é, mano? Cara, É o famoso. Como é que é? É o entenda? Entenda como isso é bom, né? Entenda. Ou só entenda. Nesse caso é o contrário, né? entenda como isso ruim. não é bom. Quando não é bom, é. Que loucura. Porque os Estados Unidos tentaram que o governo Sim. brasileiro declarasse como terroristas o PCC e o Comando Vermelho. A Argentina tentou. O Paraguai tentou. E o Lula e o Lewandowski, não. Só deixar claro para as pessoas que os narcotraficantes, eles não são chefes do Lula. Eles são braços do Lula. É bom que você em casa entenda isso. Porque o senso comum ali do pessoal, a ideia dominante que existe hoje no Brasil é que pelo fato dos narcotraficantes terem armas de fogo, agirem de modo criminoso e frio e assassinam qualquer pessoa, tipo Luiz Inácio Lula da Silva estaria com medinho do narcotráfico. O tadinho dele tão vulnerável. Não. Narcotraficante serve aos comunistas. Os comunistas deixam isso bem claro, porque são eles a quem dão treinamento, eles a quem dão armamento. Tudo é feito por eles. Né? Não é à toa que a AK-47 é o símbolo dessa galera. Né? A arma russa utilizada pelos terroristas, pelos narcotraficantes, contrabandeada pelos comunistas, né? Ou do Irã, ou contrabandeada da Rússia, chegando nas Farc, das Farc chegando no PCC, Comando Vermelho, é estratégia dos comunistas. Então, você quer entender por que o Lula está preocupado com isso? Porque o Lula vai perder os seus meninos. Né? Basta você imaginar que hoje no Brasil o efetivo de narcotraficantes, pelo menos no Rio de Janeiro, é maior do que o efetivo da polícia. Então, digamos que do nada a população do Brasil, do Rio de Janeiro, vira e fala assim, basta, chega, que absurdo, os narcotraficantes tomando conta de tudo, vamos fazer um imenso protesto contra isso. Acaba no minuto seguinte, porque o efetivo policial brasileiro não poderá defender o povo desarmado dos narcotraficantes armados. Então, o Flávio Dino, ele pode até ser ali liderado, né, em tese, por narcotraficante. Mas o chefão dele, que é o Lula, esse aí é chefe do narcotráfico. Eu não vejo a hora, sabe? Que o Brasil está caminhando nessa direção, todo mundo sabe. Né? Mas eu não vejo a hora. Ai, Senhor, se eu puder ver isso, eu vou ficar muito feliz. Eu não vejo a hora do Trump já declarar o Lula como ilegítimo e dizer que precisa de uma operação policial para prender esse chefe de narcotraficante. Porque ele é sócio do Maduro, não sei se no cartel de Los Solos, porque título e nome aqui não faz muita diferença, mas que o Lula é sócio do Maduro, isso aí é evidente. Qualquer pessoa que entenda um pouco de Foro de São Paulo sabe que o Lula não é peixe pequeno, tá? Se vocês acham que o Lula é só aquele velho cachaceiro
que botou uns dinheirinhos, uns milhões e milhões e milhões no bolso. Ele não é só isso, não. Ele é o líder, né? O chefe. Lá como você me corrige, é bom lembrar que agora... É que líder tem sempre uma conotação positiva, né? Não, ele é chefe supremo do Foro de São Paulo, que é a organização criminosa que, de fato, a organização terrorista, né? Os terroristas que, de fato, mandam na América Latina. Eles, de vez em quando, têm auxílio da Rússia, de vez em quando, têm auxílio da China, mas eles têm uma atividade independente, uma agenda independente, e eles estão aí para destruir a América Latina. Então, eu não vejo a hora do Trump declarar esse cara, esse bandido safado do Lula, como um criminoso a ser procurado. Cara, vai ser tão bom ver ali a imagem do Lula com aquele reward, sabe? Quanto custa informações sobre o Lula? Ter informações sobre o Lula ganha um reward do departamento do DOJ, né? Departamento de Justiça dos Estados Unidos. Eu não vejo a hora. Essa hora vai chegar, você pode ter certeza. Mas nós precisamos de uma população esclarecida sobre isso e uma imprensa que fale sobre isso. Não a imprensa que fale, entenda por que o Lula, tadinho, Não quer. não quer. É contra. Eu queria até trazer um trecho dessa Por favor, reportagem do Vinícius, G1. claro. É uma aspas bem interessante aqui. É do diretor executivo da Euroásia, que é o Christopher Garman. Olha o que ele falou, aspas para ele. O desafio de quando você denomina PCC e Comando Vermelho como organização terrorista é que tem que identificar quais grupos estão ajudando essas organizações. E dado o tamanho, sofisticação e a entrada desses grupos no setor privado, não é fácil. Então, eu acho que assim, se tem que identificar todo mundo que coopera, tá explicado acho que porque Não, mas resistência... o que eu acho engraçado dessa parte aí que você estava lendo, né? Eu também vi, ele fala só setor privado. Administração pública, nada. Por que ele falou só setor privado nisso daí? Ai, Deus meu. E aí o outro ponto dessa notícia que eu acho interessante, que é uma boa notícia, tá? Para quem tava querendo. Rapaz, coisa boa. Tirou da bolha, né? É. Tirou da bolha da imprensa. Eu tive muito problema com meu pai, não por conta de política, porque eu pensava exatamente como ele, penso até hoje exatamente como ele. Mas que meu pai me empurrou para umas áreas que não eram as minhas áreas Informática, preferidas. essas coisas, né? Informática, estatística, eu fiquei meio perdido, mas fora isso, tudo bem. Vamos falar um pouquinho do Gilmar Mendes, né? O Gilmar Mendes é impressionante, né? O Gilmar Mendes foi o primeirão lá a marcar bem esse discurso de que um projeto de lei da anistia, seja que texto vier, né, vier a ser aprovado, ele já anunciou de antemão, logo depois do discurso do Tarcísio de Freitas na Paulista, no 7 de setembro, de que é inconstitucional, é insuscetível de anistia, não pode receber anistia, porque o crime contra a ordem constitucional e o Estado democrático de direito, essa redundância toda, não permite, e a gente sabe muito bem, não vou falar isso de novo, já mostramos aqui que sim, que é constitucional, que é permitido. Está lá, o inciso 44, está ali muito claramente, mas ele insiste nesse papo e agora ele veio com outro papo, que é um papo que também volta e meia surge entre os ministros do STF, de que se por acaso um dia o Davi Alcolumbre levantar da cama de manhã, tropeçar, bater com a cabeça no chão e, opa, vamos abrir processo de impeachment contra o ministro do STF, se isso acontecer, se o processo for aberto, né, num dia de modificação completa do Davi Alcolumbre, e esse processo ande e esse ministro seja afastado, o Gilmar Mendes já está anunciando que não pode, porque vai ser com base no que esse ministro julgou, votou, isso não pode. Não é por isso. Se houver o afastamento, Gilmar Mendes, será por conta da série de abusos, arbítrios e ilegalidades, né, feitos por ministros do STF. E aí ele fala isso, que não tem como abrir processo de impeachment e aprovar processo de impeachment contra o ministro do STF. Ele próprio numa situação, ontem, que o colocaria à mercê, né, na mira de um processo de impeachment. Porque ele participou do Fórum Direitos Já, em São Paulo, ontem. Esse evento reuniu representantes de 11 partidos políticos, vocês imaginam quais, né, que estão organizando uma frente principalmente para atacar as candidaturas chamadas de direita para o Senado. Porque o grande temor é que
Bolsonaro, os apoiadores do Bolsonaro, tenham maioria no Senado para conseguir finalmente ter o presidente do Senado, né, e abrir um processo de impeachment contra ministros do STF. E aí, no fim desse evento, teve lá um manifesto e coisa e tal. Só que era um evento político, com 11 partidos políticos que apoiam o governo, que já estão antecipando a campanha do ano que vem, querendo barrar candidaturas, digamos, ligadas de alguma forma ao Jair Bolsonaro. A atuação político-partidária de ministro do STF também é passível de punição com impeachment. Então, a gente está numa situação que eu vou dizer um negócio para vocês. É mais ou menos, para mim, o que o Gilmar Mendes fez ontem está mais ou menos no nível do que fez o Barroso lá no Congresso da Uni, gritando: nós derrotamos o bolsonarismo no meio dos comunistas da Uni. Era um evento político também. Exatamente. E, aliás, eu entendo que o Gilmar se colocou impedido, né? De, se esse caso chega, vamos supor, pautem, vai ser pautar. Não declara suspeição desde nunca. Então, mas ele já está impedido. O Moraes também, quando votou a condenação do Bolsonaro, né? Já adiantou que não poderia ter anistia, também já está automaticamente impedido de votar. Sim, estou falando se a lei estivesse valendo. O André Marcília, sobre as falas aqui do Gilmar Mendes, até falou, né? Ele colocou aqui 2 pontos. Primeiro, a Constituição prevê impeachment de ministros, no artigo 52, e o regula pela Lei 1079/50. 2. A Constituição e a Lei da Magistratura vedam que ministros se manifestem sobre casos a serem julgados no futuro, como impeachment. Gilmar ignora a lei no ponto 1 e afronta no ponto 2. Assim, é o tempo todo, né? É o tempo todo. O fato deles falarem fora dos autos o tempo inteiro faz com que eles pisem cascas de ovos, entendeu? Que a Constituição seja não cumprida, as leis também. Vocês estão nos Estados Unidos, vocês conhecem os ministros? É falado... Os justices aqui? Dos Estados Unidos? Não é. Poucos. Eu acho que em nenhum lugar do mundo, mas no Brasil, eu não sei, eu sou corintiano, não sei a escalação do Corinthians, mas eu sei os outros ministros do STF. Isso não é normal, né? Não, de jeito nenhum. Isso não é normal. De jeito nenhum. E tem